Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês, tchau! Questão número 1. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. A unidade utilizada para massa é o quilograma, para distância o metro, para tempo o segundo, para velocidade o metro por segundo, para temperatura o Kelvin, para força o Newton, entre outros. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no Sistema Internacional. Bom, vamos pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Então eu quero transformar a distância, né? Que um carro fará uma viagem de 3.500 km para a América do Sul, tem que transformar isso para o Sistema Internacional. A própria questão já nos falou que no Sistema Internacional a distância é medida em metros, né? Então tem que transformar esses quilômetros para metros. Para não ter perigo da gente errar, a gente vai fazer uma regrinha de 3. A gente sabe o quê? Que em 1 quilômetro a gente tem 1.000 metros. E eu quero saber quantos metros tem nesse tanto de quilômetros aqui, né? Então o que eu vou fazer? Onde tiver quilômetro eu vou escrever o 3.500. 3.500 quilômetros. Eu quero saber quantos x metros tem em 3.500 quilômetros. De novo, chamando a atenção de vocês, mesma unidade, sempre debaixo da mesma unidade, para não ter erro. Tranquilo? Bom, agora é só multiplicar cruzado e partir para o abraço. 1 vezes x, 3.500 vezes 1.000. Então a gente tem que a gente vai ter 3.500.000 metros de distância entre esses dois lugares, né? Entre as distâncias dessa viagem. Tranquilo, pessoal? Bom, qualquer dúvida deixa nos comentários aí que o tio ajuda depois, tá bom? Bora para a letra B então. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade aproximadamente de 360 km por hora. Como eu disse, pode usar o macetezinho aqui, né, de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, mas eu vou fazer a regrinha de 3 aqui. Ó. A gente sabe que 1 metro por segundo é igual ou equivale a 3,6 km por hora. Beleza. Aqui eu quero saber quantos x metros por segundo a gente tem em 360 km por hora. Tudo bem? Bom, aqui toma cuidado de colocar sempre a mesma unidade debaixo da mesma unidade. É só multiplicar cruzado. X vezes 3,6, 3,6x. 1 vezes 360, 360. O 3,6 que está multiplicando vai dividindo, então a gente tem 360 dividido por 3,6. Está vendo que o 3,6 vem naturalmente aqui para o divisor? Você não precisou decorar nada, você só entendeu a relação entre as unidades e conseguiu resolver, tá bom? Eu acho melhor assim. 360 dividido por 3,6, isso vai dar 100 metros por segundo. A unidade é sempre a unidade que está acompanhando o x aqui. Tranquilo, pessoal? Então, 100 metros por segundo, respostinha aqui da letra B. Bora para a letra C? A Estação Espacial Internacional, EEI, orbita a Terra num período de 92 minutos. A unidade de tempo no Sistema Internacional é o segundo. Tudo bem? Então a gente vai ter que transformar esses 92 minutos para um segundo. De novo, pela regrinha de 3, a gente tem que 1 minuto tem 60 segundos. Eu quero saber o quê? Quantos segundos eu tenho em 92 minutos. Então, o 92 vem debaixo do 1. Para colocar a mesma unidade debaixo da mesma unidade, eu quero saber quantos segundos tem nisso. Então, coloco o x aqui onde eu quero saber. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x, fica 92 vezes 60. X vai ser igual então a 0, 12 vai 1,
54 com 1, 55. 5.520 segundos. Tranquilo, pessoal? Então, 5.520 segundos aqui. Bora para 2? Antes de fazer a 2, galera, se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta se você está gostando ou não, se te ajudou ou não. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu fico te devendo. E também seu dedo não vai cair de deixar um joinha aí, né? Bora para 2 então, pessoal. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Então agora eu não quero transformar para o sistema internacional. Eu quero transformar isso para quilômetros a distância e para horas, né, esse tempo. Então bora aqui primeiro para a distância. Eu tenho uma distância aqui de 2.400 metros. Quero passar essa distância aqui para quilômetros. Como que a gente vai fazer? Uma regrinha de 3. Eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Eu quero saber quantos x quilômetros que tem, mesma unidade debaixo da mesma unidade, de 2.400 metros. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente tem 1 vezes x, 1.000x, que é igual a 1 vezes 2.400, que é 2.400. O 1.000 está multiplicando, né? Então tem que dividir dos dois lados por 1.000. É a mesma coisa de passar esse 1.000 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então 2.400 dividido por 1.000, isso vai dar 2,4 quilômetros. Só aqui a gente já fica só com duas alternativas, né? Mas vamos transformar o tempo. Eu tenho 12 minutos, quero transformar isso aqui para hora. O que eu sei? A relação entre essas unidades. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Vamos partir daqui. O que eu quero saber? Quantas horas tem 12 minutos. Então coloco minuto debaixo de minuto, vou colocar o x aqui debaixo de horas. Multiplicando cruzado, eu tenho 60 vezes x é igual a 12. O 60 está multiplicando, divido dos dois lados por 60, né? O 60, como se o 60 passasse dividindo. 12 dividido por 60, que é igual a 0,2 horas. Então, 0,2 horas aqui. Tudo bem? Então, a resposta certa aqui, letra E de E mesmo. Uma moto está em um circuito de uma corrida e logo na sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda. Então aqui, ó, velocidade constante. Numa reta, a gente está falando de movimento retilíneo e uniforme. Beleza, movimento retilíneo e uniforme. Letra A, então. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos os valores dados na questão? O primeiro cuidado que a gente tem que olhar é se essas unidades estão compatíveis. Eu estou falando de uma distância em metros, enquanto eu estou falando de uma velocidade aqui, continua aqui embaixo, em quilômetros por hora. Então essas unidades elas não estão compatíveis, elas não estão se relacionando em si, tá bom? Então o primeiro passo é olhar a compatibilidade das unidades. Nesse caso, elas não estão compatíveis. Então, precisaria deixar elas compatíveis antes de sair fazendo conta, tudo bem? Elas não estão compatíveis. Beleza. Bom, letra B. Faça a transformação da unidade de velocidade de km por hora para metros por segundo. Então, aqui é o que a gente precisava fazer, né? A gente precisa deixar essas unidades compatíveis. Ou eu transformo a velocidade para metros por segundo, ou eu transformo essa distância para quilômetro. Os dois caminhos seriam equivalentes, mas aqui ele pediu para a gente transformar essa velocidade, que está em km por hora, para metros por segundo. O que a gente sabe? Que 1 metro por segundo tem 3,6 km por hora. Não pula o vídeo não, galera. No início eu expliquei por que desse 3,6, tá bom? Bom, o que eu quero saber?
quantos metros por segundo, ou seja, quantos x metros por segundo, unidade, mesma unidade, debaixo da mesma unidade, eu tenho em 180 km por hora. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que 3,6x é igual a 180. Então, x vai ficar igual a 180 dividido por 3,6. Ah, precisava fazer a regra de 3? Não era só dividir por 3,6? Bom, se você já tem decorado isso, está tudo bem. Mas para você não se confundir, eu sugiro fazer a regra de 3. Não custa nada, tá bom? Então, aqui é só dividir 180 por 3,6. Isso vai dar 50 metros por segundo. Tranquilo? 50 metros por segundo. Beleza. Bora para C então? Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Bom, a equação que relaciona velocidade, tempo e distância é a equação velocidade é igual a distância, ΔS, sobre o intervalo de tempo, ΔT. Qual que é a velocidade compatível que a gente achou? A gente achou 50 metros por segundo, não foi? 180 km por hora, ele equivale a 50 metros por segundo. Beleza. Qual que é a distância? 750 metros. Então já está compatível aqui, né? Metros por segundo e metros. Beleza. Então eu quero só descobrir o tempo, eu vou deixar ele aqui, que aí eu descubro. O que eu faço agora? Vou multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes 750, 50 vezes ΔT. Vai ficar 50 vezes ΔT, 50 ΔT, e 1 vezes 750, 750. Passando os 50 dividindo, a gente tem que o ΔT é igual a 750 dividido por 50. Posso cancelar um zero de cada lado, né? Dividir em cima e embaixo por 10. Então aqui vai dar 15 segundos. Ou seja, o motoqueiro vai gastar 15 segundos aqui para passar nessa reta completa. Tranquilo? Bom, bora para 4 então? Às 13h30, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 100 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou em Laguna? Bom, galera, aqui o primeiro detalhe é que essas unidades aqui estão compatíveis, tudo bem? 100 km por hora, distância, velocidade de 60 km por hora. Tempo aqui está em horas e minutos, eu preciso prestar um pouquinho de atenção, mas depois a gente vai voltar nesse tempo, tá bom? Então aqui o ônibus sai de Florianópolis, vai para Laguna, andando sempre a 60 km por hora. Então a gente tem um movimento uniforme, a gente tem uma velocidade que é sempre constante. Então aqui a distância entre essas duas cidades, a distância percorrida, se eu esticasse esse cara aqui, né, a distância toda que eles percorreram seria 100 km, tá bom? E aqui foi a posição inicial, o momento em que ele saiu, e aqui foi o instante final. E aí aqui o instante inicial que ele saiu, o tempo inicial que ele saiu, foi às 13 horas e 30 minutos. E aí eu já sei que a distância que ele andou foi 100 km. E eu quero saber qual que é o tempo final, o momento em que ele chegou lá em Laguna. A gente vai ter que resolver isso em 3 passos. O primeiro deles é descobrir quanto tempo que ele gastou. Por que disso, Natan, em 3 passos? Porque primeiro eu vou descobrir quanto tempo ele gastou, né? E aí depois que eu descobrir quanto tempo ele gastou, eu vou somar esse tempo que ele gastou no tempo inicial para me saber que hora esse diacho desse ônibus chegou lá em Laguna, tá bom? Então o primeiro passo aqui é descobrir quanto tempo que gastou. Como é que a gente vai descobrir esse tempo? Através da relação entre velocidade, distância e intervalo de tempo. Como eu estou usando a velocidade em km por hora e a distância em quilômetros, esse tempo ele sai em horas, tá? Então a velocidade é 60, a distância é de 100 sobre o ΔT aqui. Então a gente tem que 60 ΔT é igual a 100 e o 60 vai passar dividindo, então vai ficar 100 dividido por 60, que vai dar 5 terços, né? Posso simplificar por 2 aqui, vai ficar 5 dividido por 3. Se quiser dividir, pode dividir. Eu vou deixar desse tamanho aqui, porque depois a gente vai transformar isso para minutos. Por que eu vou transformar isso para minutos? Porque fica mais fácil eu somar os minutos aqui do que
tentar somar quebrado, tá bom? Então o segundo passo aqui é transformar esse intervalo de tempo que a gente encontrou aqui em minutos. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, não é verdade? Então quantas horas eu tenho? 5 horas sobre 3. Ah, beleza, isso é x, certo? Então a gente multiplica cruzado. 1 vezes x, x, 5 sobre 3 vezes 60. O 5 sobre 3 está multiplicando 60, isso mesmo. Multiplicação de fração aqui, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Eu multiplico reto aqui, né? Isso, não tem segredo não. Então vai ficar 300 dividido por 3, que a gente também chama isso de 100 minutos, tá bom? 100 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora e 40 minutos. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que a gente vai somar tempos aqui. Some sempre os minutos e as horas que se excederem desses minutos aqui, você transforma em hora e soma lá depois, tá bom? Então, passo 3 é descobrir o momento da chegada. A hora da chegada, basicamente, é o momento que eu saí mais o tempo que eu gastei. Concordam comigo? Qual que foi o momento que eu saí? O momento que eu saí foi às 13 horas e 30 minutos. Beleza. E quanto tempo eu gastei? Eu gastei 100 minutos aqui. Então, eu vou somar só os minutos aqui primeiro e vou ver quantas horas isso vai dar. Então, 100 mais 30 vai dar 130 minutos. Cada hora tem 60 minutos, então aqui já deu mais de 2 horas, porque 2 horas vão ter 120 minutos aqui. Então aqui eu tenho 2 horas e 10 minutos. Tranquilo? Então vou passar desse aqui 2 horas aqui para cima e fiquei só com 10 minutos. Fiquei com 10 minutos aqui. E essas 2 horas que veio aqui para cima virou 15. Ou seja, o momento em que eu cheguei lá, o instante em que eu cheguei lá foi às 15 horas com 10 minutos. Foi às 3 horas da tarde e 10 minutos. Tranquilo, pessoal? Então a resposta aqui é a letra A. Questão de número 5, que vai ficar bem mais fácil. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é essa. Essa função horária ela me dá algumas informações, né? Com S em metros e T em segundos. Vamos comparar com a nossa função aqui original? Olha só, a posição inicial é o termo independente, não é? Isso mesmo, então nesse caso aqui, a minha posição inicial é o termo que está sozinho, é o menos 2. Ele começa na posição menos 2. E a velocidade desse cara é o termo que está junto com o t. Nesse caso aqui é o mais 5, tudo bem? Então aqui a gente tem um cara que está saindo da posição menos 2, então está aqui o 0. Estou crescendo para a direita, esse aqui é o meu sentido crescente, né, o meu sentido positivo, e decrescendo para a esquerda. Esse cara aqui ele começou na posição menos 2. E a cada segundo ele anda para a direita, porque a velocidade dele é positiva, né? Então, velocidade positiva aqui significa ser para a direita, para esse meu referencial, para esse meu eixo de coordenadas. Então, quer dizer que ele está indo para a direita a 5 metros a cada segundo. Ok, é isso que aquela função lá me conta. Conseguiu extrair essas informações? Ele me dá a posição inicial e para onde ele está se movendo e com qual intensidade é esse movimento. Então, letra A. Nesse caso, qual será a velocidade escalar dessa partícula? A velocidade escalar dessa partícula será de 5 metros por segundo, ou até de mais 5 metros por segundo. Mas quando ele fala de escalar aqui, ele está preocupado com o valor, tá? E não com a direção e o sentido. Pode só colocar 5 metros por segundo que está correto. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Lembra que a gente tem movimento progressivo quando a velocidade é positiva e movimento retrógrado quando a velocidade é negativa? Então, o tipo de movimento que ele descreve é um movimento progressivo, porque está indo no sentido crescente, porque a velocidade é positiva. Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Nesse momento aqui, ó, a origem é o 0. E ele começou no menos 2, mas está indo para a direita. Então quer dizer que nesse primeiro momento aqui ele está se aproximando. Depois ele vai passar a se afastar. Depois que ele passar pelo 0 aqui, ele vai começar a se afastar. Por quê? Porque ele está andando
5 metros a cada segundo. Então, antes de terminar o primeiro segundo, ele já vai passar pela origem da posição e depois ele vai passar a começar a ficar cada vez mais longe dessa origem. Mas pelo menos no início aqui, ele está se aproximando. No instante inicial, ele se aproxima. Fechou? Qual a posição inicial desse cara? A posição inicial que ele começa é a posição menos 2, né? Então ele começa na posição menos 2 metros. Começou aqui, tranquilo? Bom, em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Como eu falei, eu tenho que calcular, né? Eu tenho que usar a função horária da posição. Eu quero saber qual que é a posição dele em 15 segundos. Eu gosto de colocar esse parênteses aqui só para referir que essa posição é no instante 15 segundos, porque ele está em constante movimento. Vai ser menos 2, né? Estou pegando aqui dessa expressão azul aqui, menos 2 mais 5, que é a velocidade, vezes quanto tempo passou, que foi o 15. Então aqui eu tenho S, a posição em 15, vai ser menos 2, mais quanto? Mais 50 mais 25, 75. 75 menos 2 vai dar a posição 73 metros. Então nosso amiguinho aqui, ele vai estar na posição 73 metros no final do processo. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa um comentário aí. Compartilhe com seus coleguinhas para a gente conseguir atingir mais pessoas, tá bom, galera? Então é isso, Feliz Natal para vocês. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.